Em 25 de janeiro de 2019, o Brasil parou em choque. A barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale S.A., rompeu-se, liberando um tsunami de destruição em Brumadinho, Minas Gerais. A tragédia ceifou 270 vidas e expôs a face cruel da mineração desenfreada. Diversos alertas sobre a instabilidade da estrutura foram ignorados, evidenciando um padrão de negligência. O rompimento da barragem não foi um acidente, mas uma tragédia anunciada. Nos minutos após o rompimento, o terror se abateu sobre Brumadinho. A cidade, que até então vivia sua rotina tranquila, foi tomada por um caos inimaginável. Pessoas corriam sem direção, tentando entender o que havia acontecido. A lama engoliu tudo em seu caminho: casas, plantações, vidas. O cenário era de completa devastação, com tudo que um dia foi lar agora submerso em lama e escombros. O rugido da avalanche ecoava pelos vales, anunciando a destruição. O som era ensurdecedor, um lembrete constante da tragédia que se desenrolava. Quem conseguiu, correu em desespero, buscando refúgio. Famílias se separaram na confusão, cada um tentando salvar sua própria vida. O celular transformou-se em instrumento de despedida, com mensagens gravadas em meio ao pânico. As últimas palavras de amor e desespero foram enviadas, na esperança de que fossem ouvidas. A área rural, antes verde, transformou-se em um mar de lama. O contraste entre o passado e o presente era chocante, uma lembrança dolorosa do que foi perdido. Famílias foram dilaceradas, algumas completamente soterradas. A busca por sobreviventes era desesperadora, com cada segundo sendo crucial. Moradores se uniram aos bombeiros no resgate aos sobreviventes. A união e a coragem mostradas foram inspiradoras, um verdadeiro exemplo de solidariedade. A solidariedade do povo brasileiro se manifestou em doações e apoio psicológico. Centros comunitários se tornaram refúgios de esperança e consolo. A dor da perda era avassaladora, um grito de alerta para o Brasil. As memórias dos que se foram permanecem, um lembrete constante da necessidade de mudanças. Com o passar dos dias, a esperança de encontrar sobreviventes se esvaía. As equipes de resgate trabalhavam incansavelmente, mas a magnitude da destruição tornava a tarefa quase impossível. Cada novo dia trazia mais desafios e menos chances de encontrar alguém com vida. O vale silenciou sob o peso da tragédia. O que antes era um lugar vibrante e cheio de vida, agora estava coberto por um manto de silêncio e desolação. A natureza parecia ter parado, como se estivesse de luto pelas vidas perdidas. A lama solidificava-se, transformando a paisagem em um deserto de poeira. As árvores, antes verdes e cheias de vida, agora eram apenas sombras do que foram. O solo rachado e seco contava a história de uma catástrofe que ninguém poderia prever. Bombeiros, voluntários e familiares se uniram para encontrar os corpos. Cada esforço era uma tentativa de trazer um pouco de paz às famílias devastadas. A união e a solidariedade eram palpáveis, mas o peso da perda era imenso. A cada identificação, um turbilhão de emoções, alívio e tristeza. O reconhecimento de um ente querido trazia um misto de sentimentos, uma pequena consolação em meio a tanta dor. As lágrimas eram inevitáveis, mas também havia um senso de fechamento. As comunidades enfrentavam um futuro incerto, com a agricultura devastada e a água contaminada. A sobrevivência diária tornava-se um desafio, e a reconstrução parecia uma tarefa hercúlea. A natureza, que antes sustentava a vida, agora era uma lembrança constante da tragédia. A população de Brumadinho se recusava a ser silenciada, clamando por justiça. As vozes ecoavam pelas ruas, exigindo respostas e ações das autoridades. A luta por justiça era um farol de esperança em meio à escuridão. A memória das vidas perdidas exigia respostas e ações concretas. Cada vela acesa, cada flor depositada,
era um lembrete de que essas vidas não seriam esquecidas. A comunidade se unia em luto, mas também em determinação para garantir que uma tragédia como essa nunca mais acontecesse. A Vale S.A. viu sua imagem manchada pela tragédia de Brumadinho. Documentos internos mostraram que a empresa conhecia os riscos, mas os ignorou. A busca por lucro prevaleceu sobre a segurança. A Vale prometeu justiça e reparação, mas muitos viram isso como uma tentativa tardia de limpar sua imagem. A justiça exigia respostas e punições exemplares para evitar novas tragédias. A tragédia de Brumadinho expôs as graves falhas no sistema de fiscalização da mineração no Brasil. A permissividade do poder público contribuiu significativamente para criar um ambiente propício a desastres. A fiscalização mostrou-se incapaz de proteger a população dos riscos da mineração desenfreada e irresponsável. É preciso urgentemente rever a legislação ambiental e fortalecer a fiscalização para evitar novas tragédias. O rompimento da barragem contaminou o rio Paraupeba, um importante afluente do rio São Francisco. A força da água carregou toneladas de lama tóxica. A lama, rica em metais pesados, contaminou o solo e a água do rio. Esses metais incluem arsênio, mercúrio e chumbo. A vida aquática foi dizimada, impactando a pesca e a biodiversidade local. Os peixes morreram em massa, e a subsistência de comunidades ribeirinhas. Famílias que dependiam do rio para sua alimentação e renda foram severamente afetadas. A água tornou-se imprópria para consumo, forçando as pessoas a buscar fontes alternativas de água, gerando um grave problema de abastecimento. A escassez de água potável tornou-se uma crise humanitária. A recuperação do rio Paraupeba é um desafio complexo e desafiador. Esforços de limpeza e restauração estão em andamento. A tragédia de Brumadinho é um alerta para a necessidade de rever o modelo de desenvolvimento econômico. Precisamos de práticas mais sustentáveis e seguras. A tragédia de Brumadinho gerou uma onda de comoção e revolta. A população foi às ruas exigir justiça e mudanças na política de mineração. Inquéritos foram abertos para apurar as causas e identificar os responsáveis. A Vale anunciou medidas para indenizar as vítimas e adotar mais rigorosas medidas de segurança. A justiça exige punições exemplares e medidas eficazes para garantir a segurança das barragens e a proteção do meio ambiente.